Iniciamos o estudo sobre bibliologia. Iremos tratar da bibliologia e a revelação das Escrituras. Aproveite antes de iniciar o estudo, ore um pouco, peça a Deus de direção. Tenha seu lápis, seu caderno de anotações, sua borracha, Bíblia Sagrada, concordância bíblica, dicionário da língua portuguesa, enfim, os materiais necessários para o seu estudo. Iniciando bibliologia e a revelação das Escrituras, surge a pergunta, e aí nós vamos citar essas perguntas agora na introdução: por que surgiu a Escritura? Por que surgiu a Bíblia? Como ela se originou? Será ela verdadeira? A Bíblia que você tem nas suas mãos, que nós temos à nossa disposição, será ela legítima? Ela tem autenticidade? São algumas questões que nós levantamos nesse momento e durante os vídeos nós estaremos respondendo a estes questionamentos. Vamos em primeiro falar da definição de bibliologia. A bibliologia é um termo que indica o estudo das Sagradas Escrituras. Ela é um discurso, um tratado racional sobre um determinado assunto. Isso fala de Bíblios. Ideologia é a divisão da teologia sistemática que versa sobre a origem, formação, inspiração, autoridade e confiabilidade das Escrituras, como a infalível Palavra de Deus. Essa é uma definição de Claudionor Correia de Andrade do Dicionário Teológico. Quando nós tratamos das Escrituras Sagradas e falamos de bibliologia, e aí nós citamos a definição do termo teológico, nós passamos a pensar sobre o que é a Bíblia, né? Ela é a mensagem de Deus aos homens. Ela trata da automanifestação. O que é a automanifestação? A automanifestação de Deus é tudo o que sabemos e ainda saberemos a respeito de Deus a partir do estudo da sua palavra. Então, para nós entendermos a automanifestação de Deus, nós deveremos estudar as Escrituras Sagradas para podermos entender tudo acerca de Deus e podermos progressivamente irmos aprendendo a respeito de Deus, estudando as Escrituras Sagradas. Qual é o objetivo das Escrituras Sagradas? Em primeiro lugar, o objetivo dela é relacional, porque ela é a mensagem de Deus ao coração dos homens. Nela, Deus se revela como pessoa, nos dá a conhecer o seu caráter, nos dá a conhecer a sua personalidade. Ela é por isso que ela é a auto-manifestação de Deus. A Bíblia nunca teve um objetivo de simplesmente conhecermos as coisas de Deus, mas sim que nós venhamos a conhecer as coisas de Deus e levássemos a ter um conhecimento de Deus. Então, o principal objetivo das Escrituras é relacional, por isso que as Escrituras, o objetivo dela é relacional, porque ela é a mensagem de Deus ao coração dos homens, porque Deus quer ter um relacionamento com o homem, Ele quer que o homem conheça Ele, conheça a sua mensagem, conheça o futuro dos povos, das nações, porque Deus sempre quis resgatar o homem. O caráter das Escrituras. Vamos falar um pouco do caráter e a natureza das Escrituras. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que as Escrituras Sagradas ela é de natureza espiritual, cuja origem é divina. Então, por ela ter origem divina, o conteúdo dela é de natureza espiritual. E por ela ser de natureza espiritual, de origem divina, ela atende aos anseios integral do homem. A necessidade das Escrituras. Nós passamos a pensar por que nós temos a necessidade das Escrituras. Aí já respondendo algum dos questionamentos que nós fizemos no início. Por que existem as Escrituras Sagradas? Ela foi enviada por Deus a fim de preencher as condições para a comunhão e para a restauração do relacionamento
favorável com Deus, os quais foram perdidos na queda. Então, no início, quando Deus criou o homem, ele falava com o homem diretamente, tinha um relacionamento bem direto com o homem. Só que com a queda do homem, o homem perdeu esse relacionamento com Deus. E aí, sendo Deus infinito e o homem infinito, Deus precisava trazer ao homem algo que ele pudesse ter às mãos, que tivesse a facilidade dele poder restaurar o seu relacionamento com Deus. E por isso foi enviado as Escrituras Sagradas. Porque o Deus é infinito, mas ele precisava dar alguma coisa nas nossas mãos, pois sendo o homem infinito, ele poderia ter às mãos a palavra de Deus e criar novamente este relacionamento que foi perdido. Então as Escrituras, ela foi enviada por Deus a fim de preencher essas condições para a comunhão e para a restauração do relacionamento favorável com Deus, os quais foram perdidos na queda. Então, a razão das Escrituras. Aí nós já tínhamos falado sobre o homem ser finito e Deus infinito. Então não poderíamos conhecer, nem ter comunhão com Ele, a menos que Ele se revelasse a nós. Muitas pessoas têm a dificuldade de entender as Escrituras e acham ela incompreensível. Então, aí Deus traz as Escrituras e nós precisamos estudar, precisamos ler, precisamos buscar o conhecimento de Deus através das suas Escrituras Sagradas, para que nós possamos assim entender e ter comunhão novamente com Ele através das Escrituras. Ela tem a revelação de Deus, ela é objetiva, de validade irracional, acerca de si mesmo, que seria Deus, né? Por meios de conhecermos mais adiante. Então você vai lendo as Escrituras, você vai estudando, você vai lendo, vai anotando, vai aprendendo e você cada vez mais vai adquirindo esse conhecimento de Deus, da sua natureza e do seu relacionamento para conosco. Revelação. Vamos falar um pouco sobre revelação. Revelação é o ato ou efeito de revelar, ou revelar-se. É comum nós falamos aí nessa parte introdutória, no sentido de revelação, e as pessoas não entenderem o que é revelação. Então, quando nós estudamos bibliologia, nós temos que entender esse termo sobre revelação. Então, nós recebemos a revelação do próprio Deus e da sua palavra. Mas como isso ocorre? E como isso significa? Então vamos ver como que isso ocorre. A definição de revelação. Quando você olha o Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Então, é uma palavra hebraica e grega, é usada para revelar. A revelação bíblica é o conhecimento divino preservado das Escrituras Sagradas. Consta no Antigo e no Novo Testamento. Essa revelação ela nos serve de regra suprema em matéria de fé e prática. Então, revelação é o ato pela qual Deus torna conhecido um propósito ou uma verdade. O ato pelo qual Deus faz com que algumas coisas sejam claramente entendidas. Explicação ou apresentação da verdade divina. Segundo a vida de Cristo e segundo o Apocalipse. Então, a revelação é a auto-manifestação de Deus. E aí nós falamos lá no início o que é auto-manifestação, que é tudo que nós conhecemos ou ainda conheceremos acerca de Deus. Então, para ficar mais resumido, a palavra revelação é tirar o véu. É algo que estava coberto e foi descoberto para que você pudesse ver. Então, a palavra revelação, de modo mais simples, seria tirar o véu. A revelação, nós podemos definir ela assim, de maneira superficial e de maneira objetiva. Então, quando nós olhamos para a revelação, por exemplo, geral, aí nós vamos estar falando da revelação mais superficial. Então, a revelação geral, nós vamos encontrar, por exemplo, Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos.
Em Romanos 1:20 fala: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, a automanifestação de Deus. Então, de maneira geral, Deus, quando nós olhamos para a natureza, para a história, para a constituição do ser humano, física, emocional, mental, moral e a sua religiosidade, o que indica a sua espiritualidade. Então, é uma revelação mais geral. Então, nem todas as pessoas podem dizer que eu não tenho conhecimento de Deus, porque quando você olha para a natureza, para tudo que existe, nós podemos observar que foi criado, que não surgiu ao acaso, mas que algo foi criado e, como diz o próprio Salmo, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então, é inegável, não tem como negarmos que Deus criou tudo, a natureza, a história, que Deus se manifestou na história, se manifestou na constituição do homem. Os dois aspectos da revelação geral. Na revelação geral, a sua disponibilidade é universal, é acessível a todos. Quer dizer, todas as pessoas conhecem a natureza, conhecem as histórias, conhecem tudo que existe. Então, não tem como ninguém dizer que não tem conhecimento dessas coisas. E o conteúdo da sua mensagem é mais simples, claro e menos detalhado. Quer dizer o quê? Todo mundo ao olhar, existe um Deus, Deus criou as coisas, ele pode agradecer, graças a Deus. Todos têm esse conhecimento de Deus. E a revelação especial? Como é que funciona a revelação especial? Na revelação especial, Deus se comunica através da sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo. Quando nós falamos que Deus se comunica através da sua palavra e do seu Filho Jesus Cristo, essa comunhão ela só é manifestada através da consulta às Escrituras Sagradas. Quando nós lemos em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça, isso está falando das Escrituras Sagradas. Que quando você lê as Escrituras Sagradas, você passa a perceber que ela é divina e que os ensinamentos dela servem para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça. Quando nós lemos Hebreus 1, capítulo 1, do versículo 1 até o 2, e nós lemos que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Em João 14, 8 ou 9 diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é um pedido de Filipe. E a resposta de Jesus é o seguinte: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Então, essa é uma revelação especial. Os apóstolos, para conhecer essa revelação, eles tiveram que estar com Cristo. Eles tiveram que ter conhecimento das Escrituras Sagradas, porque à medida que eles conheceram a Jesus e conheceram as Escrituras Sagradas, eles tiveram uma revelação muito mais especial. Porque enquanto na revelação geral não se tem o conhecimento das Escrituras, mas apenas olha para a história, olha para o mundo e para tudo que foi criado, e tem a certeza que foi Deus. Na revelação especial, você já tem a revelação geral, mas tem a especial pelo sentido de você estudar as Escrituras Sagradas e ter o conhecimento de Jesus. Por que a necessidade da revelação especial? Aí nós voltamos lá no Jardim do Éden. Quando o homem caiu, quando houve a queda no Jardim do Éden, Deus começou a tratar o homem de maneira mais especial. Ele começou a tratar com o problema do pecado, o problema da culpa, o problema da depravação do gênero humano. E também começou a revelar os meios que ele poderia fazer a expiação dos pecados e redimir o homem
pecador e reconciliá-lo novamente. Entendamos o seguinte, que a dívida que o homem tem é com Deus e ninguém mais. Quando o homem peca, ele está pecando contra Deus. Está pecando de uma maneira que ele tem que acertar. Um dia ele vai dar conta a Deus de todos os seus atos, de todas as suas atitudes. Então Deus começou a tratar essa situação com o homem, para que o homem pudesse novamente ser restaurado diante de Deus. Por isso a necessidade da revelação especial. O homem precisa conhecer a Deus, o homem precisa conhecer a sua palavra, o homem precisa conhecer Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. O único e suficiente Salvador. Vamos analisar um pouco da revelação especial. Jeová apresentou-se a Moisés. Então, quando o Senhor apresentou-se a Moisés, uma das palavras que o Senhor falou, das frases que Deus fala a Moisés é: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando eles questionassem quem tinha enviado Moisés. Então essa foi a palavra de Deus para Moisés. Quando nós começamos a estudar desde Gênesis, passamos a estudar todas as escrituras sagradas, observamos uma coisa: Deus afirmou a aliança pessoal com o indivíduo, começando com Adão, com Noé, com Abraão. Deus afirmou alianças pessoais com a nação de Israel. Os salmos retratam experiências pessoais com Deus. Deus firmou uma nova aliança pessoal com a igreja. E Paulo declara que seu alvo era o conhecimento pessoal de Deus. Quando nós vamos lá, abrimos Filipenses capítulo 3, versículo 10. E aí o texto diz: para conhecê-lo, aí Paulo está falando para conhecê-lo. E a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, está destacado aí, para conhecê-lo. Paulo declara que o seu alvo era o conhecimento pessoal de Deus. Então, o homem precisa ter o conhecimento pessoal de Deus. Por isso, a natureza da revelação especial. Ele precisa conhecer a Deus. Não somente dizer Deus existe, Deus criou os céus, a terra, mas ele precisa ter um conhecimento, um relacionamento com Deus. Antrópica da revelação especial. O que é antrópica? É o divino usando meios e maneiras humanas. De que forma? Sendo Deus, aí nós voltamos à seguinte questão: sendo Deus infinito e o homem infinito, Deus entende e tem conhecimento muito mais do que o homem. Ele usa de maneiras antrópicas. Ele usa situações ou meios que possam ser entendidos pelo homem. De que maneira? Por exemplo, através de sonhos, de visões, e inclusive através de Jesus Cristo, seu Filho, que foi encarnado no meio de nós. A natureza analógica da revelação especial. Na revelação das Escrituras, quando Deus se revela, sempre seleciona ou usa meios unívocos. Quer dizer, comum aos dois universos, ao universo dele e ao nosso universo. Por Deus ser infinito e nós finitos, ele vai usar situações, objetos ou coisas que sejam do nosso meio, para que nós possamos fazer uma analogia, uma relação. E aí as próprias Escrituras nos dá exemplo. Por exemplo, se Deus é amoroso, como são amorosos os homens, porém só que Deus é muito mais. Vamos analisar dentro das Escrituras Sagradas. Quando o texto da palavra diz que Jesus é o pão da vida, aí nós vamos lá em João 6,35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O Senhor está usando o quê? Ele está usando algo conhecido por nós, o pão, citando que ele é o pão. Jesus não é um pão em si, mas ele está fazendo uma analogia, que Jesus é o pão da vida. Quando nós olhamos para o pão, nós vemos o quê? Alimento. Quando nós olhamos para Jesus, alimento espiritual. E quando ele fala: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, ele está fazendo uma analogia para que nós possamos entender as questões espirituais. Olhamos outro texto também, Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar?
Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Veja a analogia. Nós não somos um sal, mas é feita uma comparação como se a igreja fosse o sal da terra. Para que é o sal? O sal é para conservar. O sal serve para quê? É um tempero do alimento. Quando uma comida está no tempero exato, no sal exato, e você vai se alimentar, você vai achar bom aquela comida. Então, o sal ele serve para isso, para salgar. Por isso ele não pode perder o seu sabor. O sal não pode perder o seu sabor. Da mesma maneira, nessa analogia que ele faz, nós devemos ser como o sal. Não o sal, mas como o sal da terra. Outra coisa, quando a palavra de Deus diz que Deus ouve, no mesmo sentido de como que o homem ouve, não quer dizer que Deus está ali com o ouvido da forma que o homem pensa, não, mas ele está fazendo uma analogia, que da mesma maneira que o homem ouve, Deus também ouve. É tudo para que nós possamos entender. Deus usa maneiras conhecidas por nós para que entendamos as coisas dele. Aí nós vamos falar um pouco dos meios da revelação especial. Os eventos históricos. Quando nós olhamos para os eventos históricos, nós podemos ver a presença de Deus se revelando no meio da história. Outra coisa, quando nós olhamos para a encarnação do seu Filho, o meio mais sublime e completo da revelação. No começo, Deus falava através dos profetas, falou através da nação de Israel. Deus usou a muitos para trazer a sua mensagem. Nos últimos tempos, Deus tem usado o quê? O seu Filho, a quem completamente se encarnou e esteve no meio de nós e viveu como qualquer um de nós, mas nos mostrou o caminho da salvação. Ele, sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, ele se revelou o Deus encarnado no meio de nós. É a revelação mais completa de Deus, não só através das Escrituras, mas através do próprio Filho Jesus. Aí vamos tratar um pouco de neo-ortodoxia a respeito da revelação especial. Vamos ver. A neo-ortodoxia diz que a revelação e a apresentação de Deus faz de si mesmo apenas. É o que eles pensam. A dificuldade de uma revelação apenas pessoal está na falta da base para afirmar a fé. A revelação especial é tanto pessoal como proposicional. Deus primeiro revelou-se a si mesmo, mas comunicando algo acerca de si, ou seja, revelação pessoal foi seguida de revelação proposicional. A revelação das Escrituras. A Bíblia é a revelação. A revelação é antiga, aconteceu há muito tempo atrás. Aí nós começamos lá no início, quando nós falamos que quando o homem caiu, Deus voltou-se para o homem, para reconciliar o homem, para resgatar o homem. E aí ele procurou ter uma comunhão mais pessoal. Por isso entregou as Escrituras Sagradas e enviou o seu Filho para nós. Então a Bíblia é a revelação de Deus. Porque quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vamos entender os propósitos de Deus através dos tempos, seus ensinamentos, a sua palavra e a sua vontade para cada um de nós. A revelação ela é gradativa e progressiva. Então a revelação especial de Deus foi avançando até alcançar de uma forma mais completa. Então no começo esta palavra ela era oral, depois pelos profetas, depois ela foi escrita, e à medida que o homem foi adquirindo conhecimento acerca de Deus, ela foi se tornando mais completa. Quer dizer, nós fomos tendo mais conhecimento acerca dessa revelação. Então gradativa e progressiva. A revelação inclui a presença pessoal de Deus, então tudo isso está incluído dentro da revelação. A verdade informada, a verdade de Deus. A condição de podermos identificar a Deus é a condição de podermos saber alguma coisa a respeito de Deus. A condição de podermos mostrar Deus aos outros, quer dizer, quando a palavra de Deus é pregada. Então nós estamos mostrando a revelação de Deus a outros. A revelação das Escrituras. A revelação é uma resposta. A revelação é a resposta e a responsabilidade humana. Todo homem responde de alguma forma à revelação geral. Aí nós falamos da revelação geral, quando fala da história,
da natureza. Então todos participam da revelação geral, porque quando todos olham para a natureza, para tudo que foi criado, ele passa a ter certeza que Deus que criou tudo. Então, por isso que nós falamos revelação, a resposta e a responsabilidade humana, que todo homem responde de alguma forma, seja através da revelação geral ou através da revelação especial. Uma pessoa ele pode não ter acesso à revelação especial, não teve conhecimento da revelação especial, mas com certeza responde à revelação geral. A Bíblia nos diz que os homens conhecem a Deus através das coisas criadas e que traz a lei de Deus gravada em seus corações, o que é demonstrado através da sua consciência. Então, de maneira geral, o homem ele responde a Deus pela revelação geral. Ele não tem como dizer que Deus não existe, porque quando ele olha para a natureza e olha para tudo que foi criado, ele vê que foi Deus que criou. Não tem como ele dizer que não. Romanos 2, 14 e 15 fala: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso aí está em Romanos 2, 14 e 15. Aí nós falamos da responsabilidade humana, a necessidade da pregação do Evangelho. E aí é um ponto muito importante de nós pensarmos. Da necessidade da pregação do Evangelho, da realização da obra missionária pela igreja e do cumprimento da grande comissão pelo Senhor Jesus Cristo. Essa comissão está lá em Mateus 28, 18 a 20, que fala: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a grande comissão do Senhor Jesus e a grande responsabilidade de cada pessoa e a responsabilidade da igreja de cumprir esse ide do Senhor Jesus. Chegamos ao final deste capítulo e você pode anotar e voltar assistindo quantas vezes quiser, para que você possa assim ter um conhecimento melhor sobre este assunto. Mas não fique só nisso, procure mais conhecimentos, leia materiais bons e que possam melhorar o entendimento.